5. Nova realidade. Nós não iniciamos como vocês a vida novamente. Kahan. Nas noites que se seguiram, continuei estudando sobre o mesmo assunto. O primeiro lugar a que fui, após a Cidade dos Mortos, foi um hospital. Agora, meu professor dizia que, para se conhecer o ser humano e aprender a dominar a matéria, primeiro temos que conhecer o que faz parte da sua vida física e extrafísica. Chegamos ao hospital. Era um prédio grande, bonito, moderno. Sua parte externa era pintada de amarelo bem claro e tinha um brilho intenso que vinha das paredes. Ao contrário da Cidade dos Mortos, onde não vi ninguém caminhando, o hospital era bastante movimentado, com gente andando à sua volta. Uns saíam do prédio, outros iam em direção a ele, e nós estávamos parados em um pátio situado de frente ao hospital. O professor colocou seus braços sobre meus ombros e caminhamos para a entrada daquele prédio. Entramos e vi que havia uma recepção com uma grande sala de espera. Nesse local, várias pessoas sentadas conversavam umas com as outras. O professor me deixou sentada na sala de espera e foi para a recepção. Ele conversou com um senhor que estava sentado atrás de um balcão. Esse homem anotou algo em uma ficha. O professor veio para perto de mim e caminhamos juntos em direção a uma porta. O professor colocou seus braços sobre os meus ombros e caminhamos para a entrada daquele prédio. Entramos e vi que havia uma recepção com uma grande sala de espera. Nesse local, várias pessoas sentadas conversavam umas com as outras. O professor me deixou sentada na sala de espera e foi para a recepção. Ele conversou com um senhor que estava sentado atrás de um balcão. Esse homem anotou algo em uma ficha. O professor veio para perto de mim e caminhamos juntos em direção a uma porta de vai e vem que dava para um grande corredor. Estávamos dentro do prédio. Nesse corredor, havia portas de um lado e de outro, mas nós fomos em direção a uma grande porta transparente, situada quase no final do corredor. Quando passamos por aquela porta, o professor entregou a ficha que havia trazido da recepção para um homem que pensei ser o responsável por aquele hospital. A partir daquele momento, me pareceu que nossa visita ao hospital estava liberada. Começamos então a visitar o local. Fomos a vários departamentos. Visitamos as áreas de leitos, áreas de tratamento intensivo, salas de cirurgia equipadas com aparelhos cirúrgicos moderníssimos. Vi também muitos médicos e enfermeiras trabalhando intensamente nesse hospital. E um fato bastante interessante para mim. Eu estava vendo médicos de roupas brancas, balizes e estetoscópios. Enfermeiras passando por nós rapidamente e entrando em quartos, levando bandejas ou medicamentos para aplicar nos pacientes. Tudo ali era tão normal que fiquei em dúvida. Não estava sabendo se aquele hospital era no plano físico ou não.
Foi então que perguntei: este hospital que estamos visitando é no plano físico, não é, professor? Foi com surpresa que eu ouvi dizer que não, que aquele hospital só existia no plano espiritual. E não era o único. Existiam outros, tão grandes ou maiores do que aquele que estávamos visitando. Mas, professor, eu pensei que fora da matéria a gente simplesmente fizesse as coisas sem ter necessidade de aparelhos, instrumentos ou coisas assim. Por que os doentes aqui necessitam de leitos? Por que necessitam de enfermeiras e médicos? Por que uma pessoa, depois de ter perdido a matéria, precisaria de uma cirurgia? Que são feitas cirurgias espirituais em pessoas que têm matéria, eu já ouvi falar. Mas fora da matéria, não sabia que era necessário. Eu pensava que, ao se perder a matéria, todos os problemas estariam resolvidos e que não haveria necessidade de nada disto, nada do que estou vendo. Por que tudo isto é necessário? Por que tudo isso existe, professor? Muitas são as suas perguntas. O tempo lhe dará entendimento para que as respostas lhe sejam dadas. Porém, uma resposta eu lhe darei hoje. Tudo que existe no plano físico, primeiro existe aqui. Nada é feito lá que não tenha sido feito aqui primeiro. Nossa visita continuou e fomos visitar os doentes em seus quartos. Vi que, em alguns deles, os doentes já estavam caminhando. Em outros, estavam sentados em poltronas. E em muitos outros quartos, as pessoas estavam deitadas. Dentre as que estavam em camas, vi várias que pareciam estar dormindo. Outras estavam acordadas. Vi as enfermeiras lhes darem remédios e um dos doentes pediu água e a enfermeira lhe deu. Em um dos quartos, o maior deles, havia várias camas. Nesse quarto, várias pessoas reclamavam de dores em alguma parte do corpo e algumas delas chegavam a chorar, outras gemiam de dor. Nesse quarto havia também médicos e enfermeiras tratando dos doentes. Foi o único lugar que visitamos porque o professor me disse que o meu tempo estava se esgotando e eu teria que voltar para a minha matéria. Ao sairmos, passamos novamente por aquele senhor, que, acho eu, era o chefe do hospital. Ele entregou ao professor a ficha que este havia deixado quando entramos. Voltamos pelo mesmo corredor, e enquanto caminhava, eu observava como aquele hospital era bonito. Vendo as paredes, observei que elas pareciam tremer. Tremer da mesma maneira que o chão treme quando o sol está muito quente. E a gente pode observar à distância aquele brilho translúcido que parte do chão para cima, em forma de ondas. Era assim que eu estava vendo as paredes. As partes internas deste hospital eram brancas, os leitos brancos, enfim, tudo ali dentro era branco. Em algumas portas havia até desenho de enfermeira pedindo silêncio. Pelo que pude observar, ali tinha tudo o que existe normalmente em um hospital. Fomos para a sala de recepção e eu fiquei novamente à espera do professor, que caminhou até o senhor do balcão e lhe entregou aquela ficha. Quando ele voltou para junto de mim, fiz-lhe uma pergunta a respeito daquelas pessoas que estavam na sala de espera. Eu queria saber se aquelas pessoas eram também pacientes do hospital ou se estavam à espera da hora da visita. Ele me respondeu
que aquelas pessoas provavelmente tinham acabado de chegar trazendo alguém que, de alguma maneira, havia perdido a matéria há poucas horas. Portanto, elas ainda estavam ali à espera, realmente, de alguma informação. Quanto às visitas de familiares, amigos e conhecidos que já fazem parte do mundo espiritual, não são permitidas nos primeiros momentos ou nos primeiros dias em que uma pessoa perde a matéria, porque ela ainda não sabe que esse fato se deu. A presença de pessoas que ela sabe não terem mais matéria pode aumentar o trauma e dificultar a recuperação e a adaptação a essa nova realidade. Por essa razão, somente é visitada por médicos e enfermeiras ou, quando muito necessário, por conhecidos e parentes que ela saiba que ainda tem matéria. Tudo isso estava sendo me dito enquanto saíamos daquele hospital. Vi que, naquela sala, algumas pessoas estavam tensas, preocupadas. Outras demonstravam tranquilidade. Enfim, tudo ali era muito humano, tudo muito normal. Quando estávamos do lado de fora, o professor me disse que ali eu voltaria várias vezes, pois era necessário aprender e só a prática leva ao entendimento. Portanto, ali seriam dadas as minhas primeiras aulas sobre comportamento e adaptação do ser humano no mundo espiritual. Depois de dizer isso, ele me trouxe novamente para minha matéria.